de obras, de empresas, de investidores aqui para o Piauí. E é o que todo mundo espera para gerar emprego, para gerar oportunidade. Eu gostaria que o candidato dissesse que empresas ele trouxe aqui para o estado do Piauí, aonde elas estão e o que elas estão produzindo e quantos empregos estão gerando. Não vale falar aqui lá da energia solar. Tempo esgotado. Candidato Wellington Dias, o senhor tem 2 minutos. O candidato já está me vetando de falar das empresas que são reais. Primeiro, para lhe fazer um esclarecimento. A Suzano, a exemplo da Vale do Rio Doce, elas tiveram problema na crise de 2008, foi problema da empresa, não foi problema do Estado. Aliás, o Estado teve que entrar em relação às empresas. No caso da Vale do Rio Doce, está lá Brasil Níquel. No caso dessa outra, essa outra área, nós também estamos trabalhando a busca de alternativa. No caso das empresas que buscamos, foram várias, tá certo? Várias empresas. Aqui nós tivemos a Kroll, foi implantada, é verdade ou não é? Junto com a prefeitura, inclusive. Aqui foi implantada a Enel Green Power, é verdade ou não é? Casa dos Ventos, é verdade ou não é? Você disse que é para citar energia, mas é um dos setores que todos os dias tem a disposição de investir no Piauí. E nós não vou escolher quais são as empresas, as que quiserem vir com um investimento lícito, legal, com base no nosso potencial. Na época, a própria Bung Alimentos veio porque ela estava indo para o Maranhão e a gente trouxe para se implantar aqui. Mas também pequenas empresas, não só as grandes empresas relacionadas à área do mel, relacionadas à irrigação, empresas na área da produção e exportação do melão, ali em Canto Buriti, várias empresas. E farei isso durante o tempo em que for governador do Estado. Tá certo? Defendo uma política de atração de investimentos. Quero aqui aproveitar para lhe dizer, eu quero saber qual é o número do IBGE que você tem, que eu não tenho, que é o mesmo IBGE. O Piauí tem, sim, saldo positivo de emprego. Teve crescimento econômico, o único do Brasil, e tem saldo positivo de emprego. É um dos 5 do Brasil que tem isso. Teve 15, 16, 17, 18, acumulado em relação a 14, e tem também acumulado agora desse ano. Então, é sobre isso que eu acho que é importante. Isso já... Tempo esgotado, candidato. O senhor tem 1 minuto para a réplica. Bem, quando eu me referi aqui à energia solar e eólica, a primeira eólica foi instalada no governo anterior e não nesse governo. Energia solar... A empresa que está lá veio por conta própria, o governo se comprometeu a fazer uma estrada e até hoje não fez. Na verdade, nós temos aqui histórico de empresas que demonstraram a intenção de vir para cá, o governo fez propaganda e nenhuma delas está aqui. A Brasil Ecodiesel, a Suzano, que vários piauienses compraram terras, investiram, ela foi embora e os piauienses ficaram no prejuízo. A Vale do Rio Doce, a própria Itapsuma, indústria de cimento lá na cidade de Fronteiras. Todas são empresas, indústrias que deveriam estar aqui produzindo, mas muitas outras, de efetivo dessas viagens. O que é que veio? Qual é a empresa? De que país veio? Quantos empregos estão gerando? Nós temos que ter uma política séria, nós temos que falar a verdade e gerar resultados concretos para gerar oportunidade para a população piauiense. Bom, candidato Wellington Dias, 30 segundos. É só o candidato viajar e ver, dar uma olhada ali em Ribeira do Piauí, dar uma olhada. E foram atrás, é interessante, quando a empresa vai embora, a culpa é minha, de governador. Quando a empresa vem, não é. Nós vivemos uma crise pesada, tinha que ir lá para convencer, porque esse governo que você apoia, o governo nacional, esse governo matou o país. Eu tive que ir lá, garantir as condições para poder as empresas virem, que estavam todas assustadas, e vieram gerar emprego, por isso que a gente tem tido os bons resultados, mas a prioridade... Ok, tempo esgotado, candidato. O candidato Luciano Nunes pediu direito de resposta. Vamos consultar os advogados indicados da comissão para saber se ele tem ou não direito de resposta. Sim, é o entendimento dos advogados, portanto, o senhor tem 1 minuto para exercer o seu direito de resposta, candidato. Na verdade, eu não sei, aqui, governo, o candidato diz que eu apoio. Na verdade, quem apoia o governo, que ele está se referindo, se é o governo federal, quem apoia são os aliados do candidato. Basta olhar ao seu redor, a sua chapa de senadores e os deputados federais. Esses, sim, apoiam o governo atual. Nós não podemos, candidato, transferir responsabilidade. O governador do Estado é o candidato, e o candidato tem que assumir as responsabilidades do Estado. Os sucessos, os êxitos e os fracassos.
que infelizmente é a maioria, é o que está hoje em todo o estado do Piauí. O Piauí hoje vive um momento de terra arrasada. A saúde não funciona, a educação não funciona, a segurança pública não funciona e nós não temos política de desenvolvimento para o estado. Os piauienses estão perdendo emprego porque o seu governo está gerando desemprego, sim, com a maior carga tributária, o maior imposto sobre combustível e energia elétrica do Brasil. Candidato Fábio Sérvio agora pode fazer perguntas, tem 30 segundos, o senhor escolhe o candidato. Uma dúvida, é excludente, né, do próximo bloco, quem for perguntado agora... O senhor pode perguntar para quem o senhor quiser, somente no próximo bloco é que o senhor não pode repetir a quem o senhor perguntou neste bloco. A quem eu perguntei nesse bloco. Muito bem. Vou perguntar ao candidato Elmano Ferrer. Candidato Elmano, me ajude a entender um pouco o atual governo do Estado. Ele vendeu a subconcessão da GESPIS em Teresina porque dizia que dava prejuízo e que o Estado deveria permitir a entrada da iniciativa privada. Mas se tornou sócio com dinheiro público da indústria de laticínio na região do norte do Estado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Candidato Elmano, 2 minutos para a resposta. Bom, com relação ao governo atual, de forma contraditória, a gente vê a posição do governo com relação à GESPISA e uma outra posição do governo com relação à CEPISA, ou seja, a Eletrobras. Enquanto o governo atual defendeu a subconcessão ao setor privado, este mesmo governo, de forma contraditória, foi contra a privatização, podemos assim dizer, da Eletrobras Piauí, que aconteceu recentemente. Então, vejo isso uma posição dúbia. E com relação a isso, também, essa questão de privatização, concessão, subconcessões, ainda uma coisa que não entendemos é o governo do PT, o governo da esquerda, ter entregue empresas como a de abastecimento da cidade, a antiga SEASA, hoje SEAP, a iniciativa privada, o TATS, o TANDE, também a rodoviária, Petróleo Portela, as rodoviárias de Floriano e Picos, quer dizer, coisas que ainda a gente fica se perguntando a si próprio o porquê disso, quer dizer, que explicação se dá a essa decisão contraditória do governo de esquerda, que eu diria, que é contra as privatizações. Então, eu vejo isso uma desestruturação no Estado do Piauí. Hoje nós estamos aí com 70 órgãos, o orçamento totalmente engessado, esses órgãos todos não têm autonomia orçamentária nem financeira, tem que recorrer... Tempo esgotado. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar um recado a todos os funcionários da GESPISA que lutaram para a permanência dela no setor público. Apesar de ser um liberal econômico e ter um pensamento de direita, com relação à GESPISA, eu acho que nunca poderia ter acontecido a atrocidade que aconteceu, que gera um prejuízo absurdo hoje, porque nunca foi realizada a transição completa. E dizer que nós vamos, no nosso governo, investigar esse contrato e, se assim juridicamente for possível, cancelar essa subconcessão e recuperar a GESPISA destruída pelo atual do governo, possivelmente, propositalmente, para que ela pudesse ser vendida ao preço que foi. Para se ter uma ideia de parâmetros, a GESPISA essa subconcessão de Teresina, foi vendida por algo em torno de 89 milhões de reais. E o governo está investindo 20 milhões numa indústria de leite lá no norte do Piauí. Candidato, 30 segundos para a tréplica. Essa realidade da falta de investimentos em infraestrutura, em toda a infraestrutura do Estado, só de estradas de energia, água, saneamento, etc., é o que nós vivenciamos aqui há poucos instantes. Durante o período do nosso debate, faltou energia. Ou seja, isso é uma demonstração patente. Eu pergunto, e os empreendedores dos cerrados que reclamam a cada dia falta de energia, falta de estradas? Tempo esgotado, candidato Elmano Ferrer. Agora nós vamos à pergunta da candidata Sueli.
A senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta e escolher a quem dirige a pergunta. Lembrando que a senhora pode escolher qualquer um dos candidatos, até aqueles que já responderam também. Candidato Luciano Nunes. A gente vive um tempo de muito ataque à classe trabalhadora. E tivemos do STF, uma decisão do STF, agora no dia 30 de agosto, que trouxe a terceirização para todos os contratos de trabalho. O que você pensa sobre isso e o que você propõe para enfrentar esse retorno da escravidão na terceirização? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bem, eu fui secretário de administração da Prefeitura de Teresina na gestão do prefeito Silvio Mendes, fui secretário de Saúde e de Governo da Prefeitura de Teresina na gestão do prefeito Firmino Filho. Vivenciei bem a realidade do serviço público piauiense e aqui da nossa cidade. Durante esse tempo todo, nós procuramos valorizar os servidores públicos municipais, não só com o plano de cargos e salários que nós implementamos na nossa época, mas também com a valorização e a capacitação dos servidores através do programa Servidor Universitário, além de concurso público para todas as áreas. Só no período que nós estávamos à frente da Fundação Municipal de Saúde, foram quase 2.000 concursados que foram convocados. Mas sobre a terceirização, a minha posição é muito clara. Nós somos a favor da terceirização naquelas áreas que não forem atividade fim do Estado, ou seja, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, na área da assistência social, nós defendemos o concurso público, nós defendemos a valorização dos servidores públicos para que eles atendam de forma qualificada, de forma valorizada e prestem um serviço de qualidade à população. Agora, naquelas áreas que não forem atividade fim do Estado, como as que eu acabei de citar, eu defendo, sim, a terceirização, naturalmente respeitado o direito dos trabalhadores, de acordo com a legislação vigente no nosso país. Vejo que o principal vetor de fortalecimento do serviço público é o servidor público estadual, que está maltratado e massacrado por esse atual governo. Nós vamos, na nossa gestão, valorizar o servidor, pagar os seus reajustes e estimular a qualificação. Tempo esgotado, candidato. Candidata Sueli, a senhora tem 1 minuto. Candidato, a decisão do STF autoriza terceirizar a atividade fim, e que é lamentável. A gente sabe que essa decisão do STF realiza a reforma trabalhista que os trabalhadores, a classe trabalhadora, conseguiu impedir que fosse aprovada, que, inclusive, o seu partido vota a favor. Então, nós do PSOL e do PCB, a nossa proposta é enfrentar essa reforma que o STF está permitindo, que é uma reforma trabalhista. Nós vamos atrás de medidas legislativas, aprovar medidas legislativas para que as atividades fins não sejam terceirizadas e nem as atividades meio. E também para que haja responsabilização pelo serviço prestado do terceirizado, porque o que está acontecendo é reedição do trabalho escravo, 3 meses sem receber. Candidato Luciano, 30 segundos. Candidata, como eu disse, a minha posição é bem clara. Eu sou a favor da terceirização para atividades meio, mas, apesar do Supremo Tribunal Federal autorizar a terceirização para atividade fim, o meu posicionamento é de ser contrário. Eu defendo o concurso público para atividade fim, com a valorização dos servidores na sua carreira, na remuneração e na qualificação. E também a valorização dos terceirizados que estão com seus salários atrasados. Tempo esgotado, candidato. Agora é o Mano Ferrer, faz a pergunta para qualquer candidato que o senhor quiser. Eu perguntaria ao candidato Wellington Dias. Uma das grandes preocupações dele, nossa, de todos que nascemos no semiárido, eu nasci no semiárido do Nordeste, aliás, do estado de Ceará, e ele no semiárido do Piauí. Eu pergunto, no próximo governo, qual a política do candidato com relação à segurança hídrica? Ou seja, os carros-pipas continuam há 50 anos. O que foi feito nesses 12 anos
que o candidato foi governador. Tempo esgotado, candidato. 2 minutos para a resposta, candidato Wellington Dias. Eu agradeço e devo dizer que nós trabalhamos já desde o primeiro mandato um programa de convivência com o semiárido, ou seja, numa busca de que era possível conviver com o semiárido. Nós chegamos a atender ali em 2003, foi um ano de seca, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas nessa área de abastecimento humano. Hoje, por conta de um conjunto de barragens que nós concluímos e outras que fizemos, mais um conjunto de sistemas de água na zona urbana e rural, agora na última etapa, um período longo de seca, todo mundo acompanhou aí, entre 2015 e 2016, 2017 já passou a ser um inverno melhor, nós tivemos aí aproximadamente 160, 180 mil pessoas sendo atendidas. Significa que houve também aí um melhoramento, até em parceria com o governo federal. Eu quero aqui lhe colocar que nós já estamos praticando, ali na região do Rio Piauí, por exemplo, na região de São João do Piauí, Marrecas, Lisboa, Socorro do Piauí, ali, Pajeú, Barriguda, nós fizemos pequenos barramentos, lá já tinha ali na região de Conceição do Canindé, que além de garantir a retenção da água no período chuvoso, são pequenos barramentos, elas revitalizam a vegetação nesse período está seco e nessa região está verde, que permite revitalizar as matas ciliares e produção de mel, produção de pescado, enfim. Então, a meta é trabalhar para chegar ainda a outras regiões com estas experiências. Candidato, tem mais tempo. Desculpe só porque eu tinha me enganado aqui. Eu devo dizer que, sobre isso, o que nós estamos trabalhando é para garantir que a gente possa aproveitar um mix de reservatórios, armazenagem de água e... Ok, tempo esgotado, candidato Wellington Dias. Vamos então para a réplica do candidato Romano Ferrer. Réplica? Sim. Ou tréplica? A sua réplica, 1 minuto. Eu lamento profundamente dizer aqui a todos os piauienses, principalmente do semiárido, todas as adutoras em construção no Piauí estão paralisadas. E com recursos federais. A adutora do Sudeste, a adutora do Padre Lira, que leva água lá do Rio de Papo para a cidade de Dom Inocêncio, a adutora aqui do litoral, não há turismo, sem água, sem saneamento. O sistema Piaus, é um reservatório, açude lá em São Julião, de 104 milhões de metros cúbicos, e Bocai, nesse sistema, todos paralisados. Ou seja, não há uma determinação, não há uma vontade política de resolver o problema da segurança hídrica. É um total descumprimento dessa... Tempo esgotado, candidato. Candidato Wellington Dias, 30 segundos. Obrigado. Bom, primeiro, o senhor já disse, são investimentos com recursos federais. Aqueles que vieram ou estão em andamento, eu cito, por exemplo, a adutora do litoral. Maior parte é recurso do Estado, mas tem uma parcela de recursos da União. Esses outros são de recursos federais, que infelizmente, em algumas situações, não têm chegado. Mas a meta é, repito, chegar a regiões onde ainda não chegamos. Ok, tempo esgotado. Agora o candidato Wellington Dias faz pergunta a qualquer candidato que escolher, 30 segundos. Bom, eu gostaria de perguntar aqui ao doutor Pessoa, e o tema é segurança. Ontem tive o privilégio de, a convite, ter um diálogo ali na Casa do Oleiro com algumas pessoas que fazem um importante trabalho nessa área da política sobre drogas. O problema da droga como um centro dessa área da segurança. Qual é a política que o senhor vai adotar para o Estado do Piauí, sabendo que é um dos pontos desafiadores, tanto pela entrada de droga e armas no Brasil, como pela presença em toda a região. Tempo esgotado, candidato. Candidato doutor Pessoa, 2 minutos. Primeiro, a entrada de armas no país não é uma questão de Estado, é uma questão de governo federal. Segundo, se faz segurança fazendo prevenção com escola de qualidade,
com emprego e renda, com desenvolvimento econômico, com saúde de qualidade e com educação de qualidade, dando a oportunidade do jovem, que é o estado primeiro da federação, que mais sai jovem para os outros estados, porque aqui não tem políticas públicas para o jovem. No nosso governo, com certeza absoluta, as políticas públicas são prioritárias para dar emprego e renda para os jovens. Escolas, qual é o atrativo para a escola, governador? Não tem. Professor mal pagos, progressão, carreiras não condizentes com a realidade, internet, ar-condicionado, biblioteca. Eu digo que eu destinei R$1 milhão lá para a cidade de Água Branca. Senhor Bozon, no governo anterior, governador, foi orçado para R$496 mil. No governo de Vossa Excelência foi triplicado. Nem a climatização não tem. Como é que se combate violência? Somente coisa. Mas tem a violência do momento. É com os policiais bem pagos, com estrutura de tecnologia moderna, que no governo de Vossa Excelência não está sendo dado a oportunidade, e açucateamento da estrutura física que tem de norte a sul em todo o estado do Piauí. No meu governo, isso tudo vai ser corrigido, porque é um governo sério, é um governo que não vai desviar o dinheiro público. Tempo esgotado, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Não, é claro que eu quero tratar com a separação de risco, como já disse aqui, o alto risco, o médio e o baixo, exatamente para a gente cuidar daquilo que é o crime típico, o profissional do crime, esse que realmente causa o terror e mata, enfim. E, do outro lado, cuidar do campo social das pessoas também que precisam. Concordo com a parte das escolas, aliás, devo dizer aqui que, tanto na região do Cerrado, como todos os municípios do Piauí, grandes povoados e assentamentos, aliás, tem a presença do ensino médio, e eu devo aqui lhe colocar com ensino profissionalizante em todos os municípios, o que poucos estados alcançaram. Aliás, nenhum estado alcançou, melhor dizendo, só o Piauí. E quero trabalhar, sim, nessa política, na parte social, exatamente, como aqui foi dito, voltado para a prevenção, mas se acontecer de ser dependente de droga, poder ter uma rede... Tempo esgotado. Candidato, 30 segundos para doutor Pessoa. O governador só usa no passado, viu? Aliás, nós queremos o presente, governador, que Vossa Excelência não fez. Nós queremos resultado. Por onde a gente anda aí, o povo clama por, nós temos a metade das necessidades básicas dos policiais no nosso estado, porque não tem incentivo, nem econômico, nem incentivo das estruturas para que se façam a segurança. Tempo esgotado, candidato doutor Pessoa. Agora, candidato Walter Alencar, escolhe quem responde, tem 30 segundos para fazer a pergunta. Candidato... Não começou a... Não, ainda não. Você pode escolher primeiro quem vai responder. Candidato Luciano Nunes. Candidato Luciano Nunes, agora o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Eu acredito que vocês que estão nos acompanhando devem achar triste e, ao mesmo tempo, engraçado. Respostas não são dadas, a verdade não é dita. Mas eu quero tratar do tema com brevidade. Luciano, eu queria saber da sua visão sobre a questão importante da inclusão social. Inclusão social tão importante e tão carente nesse Piauí da verdade. Candidato, o senhor tem 2 minutos para responder. Candidato Walter, não se faz inclusão social sem educação, educação de verdade, educação de qualidade e sem oportunidade de emprego. Então, para ter inclusão social, nós temos que investir maciçamente em educação, levar escolas de tempo integral para todos os municípios do estado do Piauí. Mas não só a estrutura física, não só salas climatizadas, mas professores valorizados, com os seus salários pagos de acordo com o piso nacional, com carreiras cumprindo as suas promoções e as suas progressões,
com capacitação, com as famílias de volta dentro das escolas, com atividades de esporte, de cultura, de lazer, formando e educando os nossos jovens para o futuro. Eles têm que sair de lá capacitados e preparados para enfrentar o mercado de trabalho. E ter uma política de geração de emprego, de atração de investimentos, cultivar a cultura do empreendedorismo, estimular o jovem a empreender, a botar o seu pequeno negócio, a sua microempresa. E, para isso, nós vamos levar o programa Banco Popular, que temos aqui na Prefeitura de Teresina, para o Estado do Piauí, levando microcrédito para a nossa juventude poder empreender, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidades. Só com educação de qualidade e com emprego nós teremos a verdadeira inclusão social. E também tem uma política de atração de investimentos, grandes investimentos, fazer as obras de infraestrutura que são necessárias para o desenvolvimento do Estado do Piauí e atrair empresas para gerar empregos. Nós vamos ter o programa Mais Empresas, Mais Empregos, diminuindo a carga tributária, diminuindo a burocracia que trava o desenvolvimento do Brasil e do Estado do Piauí. Tempo esgotado. Candidato Walter Alencar, 1 minuto. Olha, Luciano, eu faço inclusão social um pouco diferente, dando exemplo. O meu exemplo é, por exemplo, dentro do meu próprio partido, valorizando o negro. O negro que me assiste agora está aqui dentro desse auditório. Candidato a senador, um professor, ficha limpa, Genival Oliveira, fazendo com que no meu partido tenha um vice-governador, outro negro, microempresário. Não é fazendo conchavos políticos. Precisamos fazer inclusão social, tirando guaribas da miséria que o Record News pontuou para o Brasil. Que vergonha nacional. A filha de Maria morreu. Inclusão social para Walter Alencar é dar oportunidades a todos, gerar oportunidades sem mentira, resgatar essa política desviada, valorizando você. Tempo esgotado. Candidato, 30 segundos para o candidato Luciano Nunes. Candidato Walter, eu insisto aqui que inclusão social se faz com educação de qualidade, de verdade e com desenvolvimento econômico, com emprego, com oportunidade para os negros, para os brancos, para os pardos, para as mulheres, para os deficientes, para homens, mulheres, para todos. Nós temos que ter educação de verdade e temos que ter um projeto de desenvolvimento para o Estado do Piauí que gere emprego, que gere oportunidade. Tempo esgotado, candidato Luciano Nunes. Assim nós encerramos mais uma rodada de perguntas e respostas aqui no nosso debate Cidade Verde. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, candidato pergunta para candidato, a livre escolha. Voltamos em instantes.